Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo questões do Colégio Naval aplicados nesse ano, nesse ano de 2013 para o ano letivo de 2014. Uma questão muito interessante, muito inteligente, do assunto divisores. Não é uma questão fácil, é aquela questão específica, especial a nível de colégio naval, São questões que a gente não vê em qualquer concurso, mas o naval prima por isso, Questões bonitas, às vezes até desnecessariamente difíceis, Mas são realmente questões muito bonitas. Então eu vou ler essa questão e a gente vai conversar para resolver essa questão. Um número inteiro possui exatamente 70 divisores. Qual é o menor valor possível para módulo de n mais 3.172. Perfeito? Então, gente, vamos lá? Olha só, eu tenho aqui 5 itens, E vamos ver qual deles será o verdadeiro, tá bom, gente? Olha só. A gente vai começar a conversar o seguinte, um número inteiro. O naval tem essa característica, Um dos poucos concursos que assume a seguinte situação, Tanto o conjunto dos múltiplos quanto o conjunto dos divisores de um número, ele define no conjunto dos números inteiros. A maioria dos livros, a maioria dos autores, definem o conjunto dos múltiplos e divisores dentro do conjunto dos números naturais. E aí tem uma explicaçãozinha rápida que eu gostaria de falar. Fala-se em múltiplos e divisores muito cedo. Então, a criança de 9, 10 anos já começa a ter noção do que é múltiplos e divisores, e, é claro, ela não tem noção de números inteiros, ela tem noção apenas de números naturais. E quando chega no números inteiros, ninguém relembra de voltar atrás no múltiplo. Então, a gente deixa definido normalmente múltiplos e divisores como sendo uma definição válida para o conjunto dos naturais. Já o Colégio Naval faz a extensão disso e começa a aceitar múltiplos e divisores, isso aí não tem nada de errado, apenas uma extensão, para o conjunto dos números inteiros. Então vamos começar a conversar para a gente começar a entender isso aqui, tá bom? Aos poucos a gente vai chegando lá. Olha só, vamos pegar um número aqui, só para a gente começar a colocar um pouco da teoria nesse problema, tá bom? Eu tenho 360, um número qualquer que eu peguei aqui, tá bom? Eu sei que decomposto fatores primo, ele me leva a 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Qual é a quantidade de divisores desse número? A gente aprende a fazer isso assim, ó. Quantidade de divisores do 360 é o quê? Eu vou transformar, vou decompor em fatores primos, eu já fiz isso, e vou adicionar uma unidade a cada um dos expoentes desses fatores primos e vou multiplicar esses resultados. Tá claro, então? No caso aqui, 3 mais 1, olha lá, o expoente do 2, 3 mais 1, que multiplica 2 mais 1, que multiplica 1 mais 1. Isso me dará a quantidade de divisores de um número. Só que nós estaremos calculando a quantidade de divisores naturais. Perfeito? Dentro do conjunto dos naturais, como deveria ser, digamos assim, essa nossa definição de múltiplos e divisores. Tá certo? Então, o que é que eu vou achar? 4 vezes 3, 12... vezes 2, 24. São 24 divisores naturais. Perfeito? Mas, na verdade, gente, quando eu calculo os divisores naturais, se eu fizer essa extensão para o conjunto dos números inteiros, eu encontrarei 24 naturais, ou seja, inteiros positivos, e encontrarei outros 24 inteiros negativos. Perfeito? Só para vocês terem noção melhor do que eu estou querendo dizer, eu vou dizer o seguinte. O 24, então, quer dizer, o 360 tem 24 divisores naturais e tem 48 divisores inteiros. São esses divisores naturais, que são os inteiros positivos, e tem outros 24, os mesmos, Só que
com o sinal negativo. Tá certo? Vou dar uma ideia melhor para vocês entenderem melhor. A gente aprende o seguinte: os divisores de um número 6, por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui. Divisores do 6, quais são? 1, 2, 3, 6. Mas esses aqui, gente, que eu estou calculando, são apenas os divisores naturais. Eu estou fazendo essa minha definição dentro do conjunto dos naturais. Perfeito? Mas eu posso estender isso para o conjunto dos inteiros. Então, quais são os divisores inteiros do 6? São esses 4 que eu acabei de falar e os outros 4 com sinal negativo. Ou seja, 1, 2, 3, 6. Divisores naturais. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 6. Divisores inteiros. Então a gente percebe o seguinte: o 6 não tem 4, tem 4 naturais, mas tem 8 inteiros. Tá certo? Então quando ele fala no problema, agora vamos entrar no nosso problema, né? Quando ele fala no nosso problema que o número inteiro possui exatamente 70 divisores, eu já posso concluir o seguinte: ó, se ele possui 70 divisores, ele é um número inteiro. Ficou bem claro aqui, ó, não é um número inteiro. Então se ele possui 70 divisores, ele possui, na verdade, 35 deles que são inteiros positivos e 35 deles que são inteiros negativos. Perfeito? Então, vamos pegar, como a gente já está acostumado a trabalhar, a gente conhece mais, vamos pegar esses 35 naturais, os inteiros positivos. Tá bem? Olha só, 35. Então eu vou pensando nessa fórmula que eu mostrei a vocês aqui em cima, né, essa coisa de o produto entre os consecutivos dos expoentes dos fatores primos, e aí eu tenho o seguinte: ó, eu preciso ter 35 divisores. Então o que é que eu percebo? 35 só tem uma forma de eu decompor o 35 na forma de 2 fatores. Perfeito? Seria 7 vezes 5. Não tem outro caminho, já que 7 e 5 são primos. Então não tem outra saída. Então eu percebo o seguinte: esse número que possui 35 divisores naturais, ele será da forma n, que é igual a 2 elevado a A vezes 3 elevado a B. Eu preciso ter 2 fatores. Perfeito, gente? Olha lá. 7 vezes 5. E aí eu percebo o seguinte: se é 7 vezes 5, eu vou levar o seguinte: ó, o A será quanto? O A será 6. Para quando eu fizer 6 mais 1 dá 7. O B será 4. Para quando eu fizer 4 mais 1, apareceu 5. Perfeito? E aí você perguntará: mas vem cá, não pode ser ao contrário? O A não poderia ser 4 e o B ser 6? Não. Eu quero o menor. Ele fala em menor valor. Se ele quer o menor valor, eu quero o menor número. Perfeito? E o menor número que possui 35 divisores naturais, tá certo? Será quem? Ó, 2 elevado a 6, para ficar 6 mais 1 e dá 7. 3 elevado a 4, para ficar 4 mais 1 e dá 5. Que número então será esse? Olha lá, A mais 1, que multiplica B mais 1 é 35, meu número é 2 a sexta vezes 3 a quarta, perfeito? Olha quem é o N. Esse N será, sabe quem? 5.184, tá certo? Esse é o número natural que possui 35 divisores. Mas olha o que ele está falando aqui. Ele está querendo que esse módulo de n mais 3.162 seja o menor possível. E aí eu concluo o seguinte: se esse n é 5.184, poxa, isso vai dar um número muito grande. E aí a gente vai começar a pensar o seguinte: olha só, esse número n, 5.184, ele tem 35 divisores. Perfeito? 35 ímpares e 35 pares. Vocês concordam? Vocês concordam que o módulo, quer dizer, módulo não, desculpa, que esse número aqui, ó, ele negativado, ele também não terá a mesma quantidade de divisores? O menos 5.184 terá também 35 divisores positivos e 35 divisores pares. Então, dois números possuem 35 divisores, quer dizer, o menor deles, tá certo? Seria quem? O menos 5.184 e o mais 5.184. Existiriam outros dois quando eu faço essa inversão, mas não é o menor possível. A gente vai trabalhar com o menor possível, tá bom? Olha só, então eu percebo o seguinte: o menor valor possível para esse módulo aqui é quando esse n é negativo. Então a gente já começa a entender o seguinte, que um número 5.084 tem 35 múltiplos positivos e 35 negativos. O simétrico dele, né, o oposto dele, o menos 5.184, também terá da mesma maneira. Quer dizer, eu estou estendendo a definição de múltiplos divisores para o conjunto dos inteiros. Portanto, o menos 5.184 também terá as mesmas características do 5.184 positivo. E aí, se eu quero o menor valor, eu vou optar, claro, pelo negativo.
Tá certo? Então ficaria assim, ó, menos 5.184 mais 3.172, isso me leva a quanto? Ó, menos 2.012, cujo módulo, claro, o módulo a gente sabe que vai tirar o sinal, né? Isso quando a gente modula um número inteiro, a gente o transforma num número natural. Ah lá, 2.012. Essa será a nossa resposta certa e está na letra A. Perfeito? Perceberam? Não é uma questão simples, não é uma questão imediata, é uma questão que a gente tem que pensar, tem que raciocinar e tem que acabar descobrindo, de repente, que existem divisores de números negativos, que existem múltiplos de números negativos. Existem sim, gente. Perfeito? O Colégio Naval tem essa grande característica. Ele estende a definição de divisores e múltiplos dentro do conjunto dos números inteiros. E aí a gente vai entender isso. Quer dizer, a gente sempre estudou que o 6 tinha 4 divisores, 1, 2, 3, 4, 6. Agora o Naval nos ensina, né? Ou nos mostra a possibilidade de que você tem, na verdade, 8. Os positivos 1, 2, 3 e 6 e os negativos menos 1, menos 2, menos 3, menos 6. E aí, nesse negócio de estender, gente, eu vou perceber o seguinte: quais são os divisores do 6? Já vi. E quais são os do menos 6? São exatamente esses aqui. Quais são os divisores do 5.184? São aqueles 35 positivos e 35 negativos. E do seu oposto, o seu simétrico, menos 105.184, também serão da mesma maneira. Perfeito? E aí, se eu quero o menor valor, eu vou usar o negativo para que diminua esse valor 3.172 e a resposta, então, 2.012. Mais uma questão resolvida de Colégio Naval. Eu estou achando um pouco de graça, porque às vezes a gente tenta passar alguns conceitos e tal, e de repente chega no Colégio Naval e cria seus próprios conceitos. Eu não conheço outro concurso que considere, que defina múltiplos e divisores dentro do conjunto inteiros. Eu só conheço o Colégio Naval. Mas isso é possível, é viável, e a gente vai procurar isso aqui num livro de 9º ano e pergunta, cadê isso? Um livro de 7º ano, de 8º ano, a gente não encontra isso. Essas particularidades, como eu falei ainda há pouco, da Diofantina, a gente não encontra isso em livro nenhum normal, do ensino, quer dizer, no ensino fundamental, a gente não encontra em livros didáticos normais, os mais comuns, os mais vendidos, os mais usados, mas o Colégio Naval aceita. Bom, é isso aí, gente. O importante é que a gente resolveu mais uma questão. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis. Espero que os amigos tenham entendido. De início fica às vezes difícil ver esse vídeo 1, 2, 3 vezes, que aí vocês vão começar a se inteirar melhor e entender com certeza a resolução dessa questão. Perfeito, gente? Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise e aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, e para isso você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai te levar a uma página. E nessa página, quando você clica em Quero me inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então marca esse quadradinho, queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.